Hello, my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje nós faremos uma grande revisão de um tema que nós já vimos ao longo das nossas aulas, mas nunca paramos para nos aprofundar, que são as perguntas que começam com a palavra how, ok? Então são questions with how e depois nós sempre teremos, depois do how, um adjetivo. Preparados? Vem comigo então! Vamos começar estudando juntos aqui alguns exemplos. Olha aqui então, study these examples. How many people live here? How many people live here? Quantas pessoas moram aqui? Another question. How high is that building? How high is that building? Qual a altura daquele edifício, daquele prédio? How old is your hometown? How old is your hometown? Qual é a idade, né? Quão velha é a sua cidade natal? How long is this river? Qual é o comprimento desse rio? O que eu quero que vocês notem em todas essas perguntas que eu trouxe para vocês é que todas elas começam com o how e logo em seguida nós temos um adjetivo. E é justamente sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, como é que nós utilizamos essas questions with how. Então vamos ver aqui primeiro como é que nós chamamos aqui o substantivo que vai indicar o que nós estamos querendo saber e depois nós veremos como fazer a pergunta utilizando então essa fórmula how plus adjective, né? O how mais um adjetivo. Então, se nós quisermos falar sobre comprimento, length, length é o nosso substantivo comprimento. Nós não vamos utilizar o substantivo na pergunta. Nós vamos utilizar a nossa fórmula how plus adjective. E qual é o adjetivo que nós vamos utilizar quando nós queremos falar de comprimento? Nós vamos utilizar o adjective long, ok? Long significa longo. Então, como é que nós poderíamos fazer uma pergunta? Com o how long, não é isso? How long is the Amazon River? Qual é o comprimento do rio Amazonas? Se nós fôssemos traduzir aqui ao pé da letra, nós poderíamos verificar que, na verdade, o que estaria escrito aqui seria quão longo é o rio Amazonas, já que nós temos o how, que significa como, quanto ou quão, e depois nós temos o adjective long, que significa longo ou comprido, não é isso? Mas quando nós trazemos para o português, nós utilizamos essas perguntas com o substantivo comprimento, não é isso? Qual o comprimento? Então, continuamos entendendo como nós fazemos em português normalmente, mas lembrem-se, em inglês nós vamos utilizar essa formulazinha aqui, how plus adjective. Então, é how long, ok? O nosso substantivo é length, comprimento. E para perguntar sobre comprimento, nós vamos utilizar a fórmula how long, ok? No nosso exemplo aqui, how long is the Amazon River? Qual o comprimento do rio Amazonas? E se nós quisermos falar agora de depth? Depth, que significa profundidade. Então percebam que esse P ele tem uma pronúncia bem sutil. Depth, depth, ok? Então depth significa profundidade. E como é que eu pergunto agora qual a profundidade? Eu vou usar o substantivo depth aqui na nossa pergunta? Não, eu vou utilizar how mais o adjetivo. E qual é o adjetivo profundo que nós conhecemos já? É deep, não é mesmo? Então a pergunta vai ficar how deep, ok? Então, how deep is the Pacific Ocean? How deep is the Pacific Ocean? Qual é a profundidade do Oceano Pacífico? Então percebam, o substantivo era depth, mas para perguntar sobre profundidade, nós vamos utilizar o how mais o adjective deep, ok? How deep is the Pacific Ocean? Now, if we want to talk about height, height significa altura. E se nós quisermos então perguntar pela altura de alguma coisa? Lembram-se qual é o adjetivo que nós dizemos, né, que alguma coisa é alta? Normalmente quando nós falamos de coisas, a gente usa o high, não é isso? E quando nós falamos de pessoas, a gente usa o to. Podemos utilizar os dois. Também é possível, sim, nós utilizarmos to para edifícios, né, tá? Não há problema, mas é mais comum a gente utilizar o high. Então, como é que ficaria nesse caso se eu quisesse perguntar pela altura de alguma coisa? Lembrando, o substantivo altura é height.
Height significa altura, mas nós não usamos o substantivo na pergunta, nós utilizamos a formulazinha how high, ok? How high, quão alto, né? How high is Mount Everest? How high is Mount Everest? Qual é a altura do Monte Everest? Ao pé da letra, quão alto é o Monte Everest? E se nós quisermos falar sobre distance, distância, a gente vai utilizar o substantivo distance na pergunta? Não, a gente vai utilizar o nosso adjetivo, não é isso? Adjective, que é o far, distante. Como é que ficaria então? How far is London from Paris? How far, qual a distância, quão longe is London from Paris? É Londres de Paris. Então veja, a gente está falando sobre distance, não é isso? Distância. E nós estamos utilizando o adjective far, ok? Que significa longe. Now, if we want to ask about size. Size é tamanho, né? Isso vocês já devem ter visto aí na hora de comprar roupas, por exemplo, já devem ter visto essa palavrinha aqui, size, que é um substantivo, mas nós não vamos utilizar o substantivo size na pergunta. Nós vamos utilizar os adjetivos. Quais seriam, por exemplo, nesse caso? How big, por exemplo, how big, how large, né? How small, então how short. Então, quando a gente fala de size, nós temos várias possibilidades, né? Quão grande, quão pequeno. Então, todos esses adjetivos podem ser utilizados na hora de perguntar sobre o tamanho, que em inglês nós dizemos size, ok? Example, how big is Vatican City? How big is Vatican City? Quão grande, qual é o tamanho da cidade do Vaticano? E se nós quisermos falar sobre temperature? Temperature, temperatura. Nós também não vamos utilizar o substantivo temperature, nós vamos utilizar principalmente aqueles dois adjetivos, quente e frio, não é mesmo? Então nós podemos perguntar, por exemplo, how cold is Antarctica? How cold is Antarctica? Quão frio é a Antártida? Ou melhor, né, qual é a temperatura mínima da Antártida? E se nós quisermos perguntar de novo por temperature, mas utilizando agora o hot, nós poderíamos fazer aqui, né, uma pergunta como essa aqui. How hot is the Sahara Desert? How hot is the Sahara Desert? Quão quente é o deserto do Saara? Perceberam então, pessoal, o que nós temos aqui é uma formulazinha pronta de perguntas que sempre seguem a mesma estrutura. Nós vamos começar a pergunta com o how e em seguida nós teremos um adjetivo, certo? Então vamos aprender agora a fazer essas perguntas. Claro que nós já utilizamos muitas delas ao longo do nosso curso, mas vamos então aprender a fazer e a responder a essas perguntas. Acompanhe aqui comigo alguns exemplos. Então veja que nós temos aqui um pequeno texto que vai nos trazer algumas informações sobre locais normalmente. A maioria dos textos aqui que eu trouxe são sobre lugares, então acompanhem comigo. The Nile, o Nilo, 7,088 kilometers, is the longest river in the world. Então, o Nilo, 7.088 quilômetros, is the longest river in the world. É o maior, né, o rio mais comprido do mundo. Então veja, claro que isso daqui varia muito, tá, pessoal? Essas medidas variam muito, mas hoje é, de certo modo, aceito que o rio Nilo é o rio mais longo do mundo, embora ele seja muito pequena a diferença entre ele e o Amazonas é muito maior quando nós pensamos em volume de água, mas em comprimento hoje é mais ou menos pacífico aceitar que o Nilo é o maior rio do mundo, mais comprido, né? O rio, the longest river in the world, ok? Então veja, the Nile, 7,088 kilometers, is the longest river in the world. It is longer than the Amazon, 6,992 kilometers. Second in length, né? O segundo em comprimento. Second in length. Então aqui eu já usei o comparative, né? It is longer than, ele é mais longo do que o Amazonas. It is longer than the Amazon. 6,992 kilometers. Então perceberam? Outra coisa que eu quero só chamar rapidamente a atenção de vocês é que quando nós utilizamos aqui os números para medidas em inglês, nós vamos utilizar a vírgula para separar os milhares, perceberam? E o mesmo aconteceria se nós estivéssemos falando agora das casas decimais. Em português a gente usa a vírgula para separar os decimais, em inglês a gente usa o ponto, tá joia? Então vírgula para separar aqui os milhares e o ponto para separar os decimais, tá joia? Bom, então aqui temos esse textinho.
Vamos agora, então, perguntar como é que nós fazemos para perguntar pelo comprimento do rio Nilo, né, ou do rio Amazonas. A gente vai usar o substantivo length? Não. A gente vai perguntar how long, não é isso? How long is the Nile River? How long is the Nile River? Quão longo, quão comprido, qual o comprimento do rio Nilo? E aqui, no caso, a resposta seria It's 7,088 kilometers long. It's 7,088 kilometers long. Bem tranquilo, né? Ele é 7.088 quilômetros longo. Então percebam que a gente faz a pergunta com o verbo to be e também a resposta com o verbo to be. É só nós lembrarmos de como perguntar pela idade das pessoas. Lembram? How old are you, né? Quão velho você é? O how old é exatamente isso que nós estamos estudando. O how mais o adjetivo old, que significa velho. Então a gente faz a pergunta com o verbo to be e na resposta também com o verbo to be. Se nós traduzirmos ao pé da letra, fica bem estranho, né? It is, ele é 7.088 quilômetros longo. A gente não fala assim em português. A gente fala ele tem, né? A gente usaria o verbo have em português. Ele tem 7.088 quilômetros de comprimento. Utilizaríamos o substantivo. Mas em inglês não, a gente usa os adjetivos. Então, é só nós nos acostumarmos aqui com essa fórmula. Não precisa se preocupar com a tradução, eu só estou trazendo aqui essa explicação completa para vocês não terem dúvidas, tá joia? Vamos ver mais um então, olha só. The deepest ocean in the world is the Pacific. Então, the deepest, o mais profundo, ocean in the world, oceano do mundo, is the Pacific, é o Pacífico. The Marianas Trench reaches a depth of 10,994 meters. Então, a Fossa das Marianas, the Marianas Trench, trench pode ser trincheira ou fossa, ok? So, the Marianas Trench, a Fossa das Marianas, reaches, atinge, reaches, a depth, né? Uma profundidade, a depth of 10,994 meters, de mais de 10.900 metros, né? 10.994 metros. Tá legal. Como é que nós fazemos, então, para perguntar qual a profundidade da Fossa das Marianas, ou melhor, qual a profundidade do Oceano Pacífico? A gente vai utilizar aqui a depth, que é o nosso substantivo, como nós fazemos em português? Não. Nós vamos perguntar how deep, não é isso? Então, how deep is the Marianas Trench? How deep is the Marianas Trench? Qual a profundidade da Fossa das Marianas? Então, pergunta com o verbo to be, resposta com o verbo to be. It's 10,994 meters deep. Então, vejam só, a gente pergunta how deep is, resposta it is, coloca ali o número, né? E a gente ainda termina com o deep de novo, porque ao pé da letra seria, ele é 10.994 metros profundo. Né? Estranho, fica estranho sim na hora de traduzir, por isso a gente não precisa traduzir assim. A gente vai dizer ele tem 10.994 metros de profundidade, mas a gente sabe que em inglês a gente usa o adjective, tá legal, pessoal? Now, one more. Mount Everest is the highest mountain in the world. O Monte Everest é a montanha mais alta do mundo. Its peak rises up to 8,848 meters. O seu pico, its peak, rises up, né? Atinge uma altura, né? Rise seria levantar, né? Levanta-se até, rises up to 8,848 meters, 8.848 metros. Outside Asia, fora da Ásia, outside Asia, the Aconcagua is the highest mountain. O Aconcagua é a montanha mais alta. With a height of 6,962 meters, com uma altura, with a height of 6,962 meters e 62 metros. E agora, pessoal, se nós quiséssemos perguntar qual a altura do Monte Everest? Fácil, não é isso? A gente vai usar o how high. How high is Mount Everest? How high is Mount Everest? E a gente viu ali, it's 8,848 meters high. It's 8,848 meters high. Ele tem 8.848 metros de altura, bem tranquilos, né, pessoal? Vamos ver ainda mais um agora sobre o Sahara Desert, ok? Então, olha só.
It gets up to 47 degrees Celsius in the Sahara Desert. Então, it gets up to, atinge, né? Isso agora pensando sempre em máximas, né? Atinge uma temperatura máxima de 47 graus Celsius in the Sahara Desert, né? No Saara, no deserto do Saara. It's one of the hottest places on Earth. It's one of é um dos hottest places, lugares mais quentes on Earth, na Terra. Então, o Saara atinge uma temperatura máxima de 47 graus Celsius. Como é que nós perguntamos agora qual a temperatura no Saara? Bom, nós queremos saber aqui a temperatura máxima, né? Então, vamos perguntar how hot, né? É mais importante nós perguntarmos quão quente é o deserto do Saara. Como é que ficaria, então? How hot is the Sahara Desert? How hot is the Sahara Desert? E aí nós poderíamos responder, It gets up to 47 degrees Celsius in the Sahara Desert. It gets up to, ele atinge uma máxima de 47 graus Celsius, ok? No deserto do Saara, nós temos até mesmo a temperatura de 47 graus Celsius. Bom, então veja, quando nós estamos perguntando pelo calor, não é isso, how hot, a gente vai usar o it gets up to, gets up, porque a gente quer saber qual a temperatura máxima. E se nós perguntássemos how cold, né, e nós já veremos um exemplo sobre isso, mas se nós perguntarmos how cold, aí a nossa resposta pode começar com it goes down to, ok? It gets up to, atinge uma máxima de, e se a gente perguntar how cold, it goes down to, né, chega a uma mínima de, ele desce nessa temperatura, ela desce até uma temperatura mínima. Nós já veremos isso na sequência. Bom, vamos praticar um pouquinho então. Write questions to these answers. Então vamos escrever perguntas para essas respostas. Então lá embaixo em vermelho a gente tem a resposta. Leiam junto comigo. Burj Khalifa is 828 meters high. O Burj Khalifa tem 828 metros de altura. It's the highest building in the world. It's the highest building in the world. É o prédio, o edifício mais alto do mundo. Pessoal, qual seria a pergunta para a resposta? Burj Khalifa is 828 meters high. Eu quero saber qual é a altura do Burj Khalifa, não é mesmo? Como é que eu pergunto qual a altura? Utilizando, é claro, o how high. How high. Então, olha lá em cima. How high is the Burj Khalifa building? Qual a altura do prédio, né, do edifício Burj Khalifa? How high is the Burj Khalifa building? E aí nós temos já a resposta pronta aqui. Ele tem uma altura de 828 metros, ok, pessoal? Now, agora vamos lá embaixo primeiro na resposta. It gets down to minus 89 degrees Celsius in Antarctica. So it gets down, it goes down, né, desce até menos 89 graus Celsius in Antarctica, na Antártida. It's the coldest place on Earth. É o lugar mais frio da Terra. Então a pergunta é qual a temperatura na Antártida, certo? Só que a gente quer saber qual a temperatura mínima. Então a gente vai perguntar how cold, ok? How cold is Antarctica? How cold is Antarctica? It gets down to minus 89 degrees Celsius in Antarctica. It's the coldest place on Earth. Ok, pessoal? Now, agora olha só, a gente tem ali na nossa resposta o seguinte. A cheetah can reach a maximum speed of 120 km per hour. Então, a cheetah, um guepardo, então cheetah é o nome, né, do nosso guepardo, can reach, pode atingir, a maximum speed, uma velocidade máxima, a maximum speed of the 120 km per hour, de 120 km por hora. It's the fastest land animal in the world. É o animal terrestre mais rápido do mundo, né? Na verdade, existem algumas aves que são mais rápidas do que o guepardo, mas na Terra ele é o animal mais rápido. Então a gente quer perguntar qual a velocidade de um guepardo, não é isso? Ou melhor, quão rápido é um guepardo? Como é que a gente faz isso mesmo? How fast, olha só, bem fácil, a gente sabe que rápido é fast, então how fast is a cheetah? How fast is a cheetah? A cheetah can reach a maximum speed of 120 km per hour. Bem tranquilo, né, pessoal? Então lembrem-se sempre a regrinha how plus adjective. E para nós terminarmos aqui, vamos fazer esse último, olha só. Earth is estimated to be about 4.5 billion years old. Então a Terra é estimada de ter
4,5 bilhões de anos de idade. Então a pergunta é: qual a idade da Terra? Pessoal, esse todo mundo sabe, né? Como é que nós perguntamos a idade? A gente vai sempre utilizar o nosso how old, ok? How old is the planet Earth? How old is the planet Earth? Qual é a idade da Terra? Quão velha é a Terra? Earth is estimated to be about 4.5 billion years old. Um pouco velhinha já, né, pessoal? Bom, com isso então fizemos aqui uma grande revisão dessas nossas perguntas com o how, que nós utilizamos o tempo todo e é muito fácil nós lembrarmos, não é isso? A gente usa sempre how mais um adjetivo. E nós aproveitamos também para conhecer uma série de substantivos, né? Nós falamos sobre altura, height, falamos sobre tamanho, size, falamos sobre profundidade, depth, falamos sobre velocidade, speed. Então vimos aqui diversos substantivos também, sobre os quais, né, nós aprendemos a fazer perguntas com a nossa estrutura how plus adjective. Um forte abraço a todos. See you all next class. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Querem ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive ao material em PDF e a vídeos de listening com professores nativos? Então acessem o nosso site cursomarcondes.com.br e se inscrevam hoje mesmo no nosso curso. Venham fazer parte daqueles que querem aprender inglês de verdade. Um forte abraço a todos, então. Vejo vocês lá no nosso curso.